paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Filemon, na verdade a carta ou epístola de Paulo para Filemon. Então pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, se você ainda não for inscrito, ou de acionar o sininho, se você ainda não o fez, para receber as notificações todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo. Fique totalmente à vontade de compartilhar os nossos vídeos e também pode dar o seu like sem problema nenhum aos nossos vídeos. Assim você nos ajuda a espalhar a palavra de Deus. Vamos lá então, nós já falamos da saudação, então vamos para as ações de graça que Paulo faz no início da sua carta e os elogios de Paulo a Filemon. Nesta ação de graças, 7 termos são utilizados. Ele vai falar de amor, ele vai falar de orações, no plural, ele vai falar de comunhão, companheirismo, ele vai falar de bem ou de bondade, ele vai falar do coração reanimado e de irmãos. Tudo isso vai perspassar a carta de Paulo para Filemon. Então, estes termos, eles são colocados aqui, apresentados aqui, e depois Paulo vai adicionando complementos, vai explorando cada um destes termos. A primeira qualidade que Paulo vê em Filemon é a fé. A fé aqui trazida por Paulo é a fidelidade, é a lealdade. O sentido de fé nas cartas de Paulo é pistes. Que significa pistes? É confiança. Então é a fidelidade que alguém tem para com o Senhor, é a lealdade com que alguém trata as coisas de Deus, é a confiança que nós depositamos em Deus. Portanto, a fé de Filemon, ela não era uma fé vazia, segundo Paulo. A fé de Filemon deveria se mostrar ativa. E como é que nós mostramos ativamente a nossa fé? A nossa fé é demonstrada. Ela é ativa no sentido de que ela pode ser vista através dos serviços de amor que nós prestamos aos nossos irmãos, à nossa comunidade, à nossa igreja. E ele chama estas pessoas aqui de todos os santos, ou seja, santo é o povo de Deus, é a igreja que é santa porque Deus é santo. E é interessante que ele já vai colocando na cabeça de Filemon um pedido. Então ele já vai fundamentando o pedido para Filemon. Então ele está falando de fé, ele está falando de que o serviço amoroso tinha que ser demonstrado. Como isso? Daqui a pouco ele vai fazer o pedido para Filemon, mas ele já está preparando o espírito de Filemon. O resultado é que todo bem deve ser reconhecido na pessoa do crente. Significa que o bem se mostra quando nós, em fé, fazemos alguma coisa. A fé ativa, a fé que realiza alguma coisa. O que Paulo está querendo? Daqui a pouco nós vamos ver que é a soltura de Onésimo. Não só o perdão, como também, na verdade, um dos desejos de Paulo é que Onésimo fosse solto para lhe auxiliar. A fé, ela é demonstrada agora de uma maneira muito específica. A fé a que Paulo
se refere é um serviço de amor, é uma coisa certa a fazer, é um dever moral em relação ao Onésimo. E este dever moral não era só em relação ao Onésimo. Onésimo não é o primeiro a ser discutido aqui. Paulo não é o primeiro a ser discutido aqui. O que nós discutimos aqui é que ao fazer a coisa certa, ao desempenhar o seu dever, Filemon está em um relacionamento, uma comunhão mais íntima, mais estreita com o seu Senhor. Um ato que vai glorificar a Cristo. Então, este é o objetivo. Aquilo que ele fizer não é para Onésimo, não é para Paulo, é para Deus, é para Jesus. A oração de Paulo, a confiança que Paulo está colocando em seu amigo Filemon é de que esta fé e este amor que ele tem vai corresponder ao pedido de Paulo, ou seja, ele vai desempenhar aquele dever cristão que Paulo está mencionando. Filemon era uma pessoa de reputação, de fé e de amor. Então o que Paulo está dizendo? Eu sei que você tem fé, eu sei que você tem amor, então demonstre. Filemon está sendo chamado a dar prova de que era cristão. Como é que Filemon daria prova de que era cristão? Perdoando Onésimo, liberando Onésimo. Esta fé em Cristo se tornaria eficiente, porquanto ele estaria desempenhando um ato de amor em Cristo, para a glorificação de Cristo. O Senhor formava então em Filemon todas estas qualidades de amor e fé. Amor e fé são qualidades centrais. A gente fala cardeal. Cardeal no sentido de que ele vai dar o norte, ele vai dar a direção. O cristão, ele é direcionado pelo quê? Pela fé e pelo amor. Era isso que Paulo estava falando sobre Filemon. O apelo é que Filemon atuasse, agisse, manifestasse o amor que ele sabia que estava em Filemon. Ou seja, ele já sabia que estava lá, ele só queria que ele manifestasse. Uma outra questão que se coloca aqui é a santificação. A vida cristã é uma vida de santificação. Ser fiel a Deus, ser fiel, confiante, leal, é ser santo, é buscar santificação. Nós não somos santos por nós próprios. Nós recebemos esta justificação através do sangue de Cristo na cruz. Nós fomos justificados por Cristo. Mas nós podemos, depois de sermos justificados, nós podemos buscar santificação. E como nós fazemos isso? Através da purificação, através deste se apropriar da natureza de Deus, da natureza santa de Deus, da natureza santa de Cristo. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos em busca de santificação. Santos são aqueles em que a santidade de Deus está sendo formada nele. Ou seja, Deus está santificando através de uma busca constante e de um se entregar ao poder do Espírito Santo. Então,
santidade de Deus é formada na pessoa pelo poder do Espírito Santo. Então, busca-se a santificação, buscam-se as virtudes. Sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Uma outra característica, a terceira e mais importante característica aqui, era o amor. Não a mais importante neste contexto. Por quê? Porque o amor é reflexo de fé, é reflexo de santificação, é uma manifestação visível, exteriorizada da fé e da santificação de Filemon. Então, o amor a Cristo, o amor a Deus, ela é manifestada, ela é expressa pelo amor que nós desempenhamos, o amor que nós manifestamos aos nossos semelhantes. A fé que ele continha, a santificação dele deveria lhe trazer virtudes. Que virtude é esta que Paulo está explicando? A fé e a santificação traz uma virtude à tona do crente, do cristão. É a atividade em amor cristão. Se Cristo fez o bem para todos, assim devem ser os seus seguidores, os cristãos. Eles devem fazer de Cristo o seu exemplo e manifestar esta atitude, esta ação de amor em imitação a Cristo. A fé, portanto, a fé eficaz, a fé que funciona, a fé que está em ação, ela deve ser compartilhada. E como isto é feito? Através do bem, primeiro do bem que Cristo fez para nós, reconhecemos este bem e imitarmos este bem fazendo aquilo que é necessário. A vida do cristão, do homem espiritual, ela tem um ideal maior do que ele, e isto é o serviço à humanidade, o serviço e o sacrifício próprio. A dedicação e amor a Deus é a dedicação e o amor ao próximo. Filemon poderia prestar uma bondade, e ele estava ao alcance de Filemon. Era só exercitar sua fé, era só exercitar a sua santidade, era só exercitar o seu amor. Tratar humanamente Onésimo e libertá-lo para que este Onésimo, livre agora, se tornasse ministro do Evangelho, cooperador de Paulo. Então Paulo está dando um passo a mais. Além do passo de perdão, que ele estava dizendo que era um dever de Filemon, Filemon poderia dar um passo a mais. Que passo é esse? O passo de deixar para Paulo os serviços que Onésimo pudessem prestar. Amém, amados? Bons estudos.